O universo dos animes é repleto de personagens incrivelmente poderosos, alguns sendo bem conhecidos pela comunidade otaku, já outros praticamente desconhecidos. Algumas obras, inclusive, possuem tantos personagens apelões que fica até difícil dizer qual deles seria o mais forte. Sem contar os animes onde um único personagem já é reconhecido como o mais overpower, simplesmente porque ele é o protagonista da obra. Mas não é bem assim que funciona, já que em muitos animes, o personagem mais forte costuma ser alguém que raramente dá as caras, mas que mesmo assim, supera facilmente o personagem principal. E você já chegou a imaginar qual seria o personagem mais forte do seu anime favorito? E será que o mais poderoso é realmente esse que você imaginou? É exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Vamos reunir vários animes e analisar cada um deles para ver qual seria o personagem mais forte dentro do universo dessa obra e também tentar explicar por que esse personagem é considerado o mais poderoso. Mas antes disso, eu preciso te contar que existe um personagem que consegue ser mais forte do que todos que vão aparecer nessa lista. E é claro que eu tô falando do inscrito Ultra Nerd, e com o seu golpe do Ultra Like, não tem personagem algum que aguente. E se você também quer aprender esse golpe, se inscreve no canal e já deixa o seu Ultra Like nesse vídeo. Conforme você for deixando vários likes em vários vídeos, você deixa o seu golpe cada vez mais forte. Então, não esquece de fazer o mesmo nos próximos vídeos, hein? E como nós vamos falar de vários animes diferentes por aqui, nós também vamos falar de vários spoilers. Então, se você não quer tomar alguns deles, sugerimos bastante cuidado com o que você vai ver por aqui. Acho que é até importante dizer logo no início que os personagens que vão aparecer nessa lista não estão ranqueados entre eles. Então a ordem que vamos falar de cada personagem aqui é completamente aleatória. Portanto, só porque um personagem apareceu por último na lista, não quer dizer que ele seja o mais forte. E o mesmo vale para o primeiro personagem que falarmos aqui, que também não deve ser considerado como sendo o mais fraco. Com isso explicado, agora sim, podemos começar. Attack on Titan. Depois da última temporada de Attack on Titan, não restou muita dúvida sobre qual seria o personagem mais forte de todos. Ele que não só é o protagonista, mas também acabou fazendo o papel de vilão nos últimos arcos da obra. Eren Yeager, o menino Tatakai. Depois que ele conseguiu acessar os poderes do Titã Fundador, ele se tornou um verdadeiro monstro, cujos poderes não podiam ser superados por nenhuma outra pessoa no anime. Com sua forma de Titã Fundador chegando a uma ignorante altura de mais de 300 metros, já seria o bastante para ele ser o mais forte. Mas é claro que com os poderes do Fundador totalmente desbloqueados, o Eren nem precisou usar o seu tamanho para fazer a festa. Ele se tornou capaz de se comunicar com todos os súditos de Ymir por telepatia, se transformar em qualquer titã original que ele quisesse, transformar Eldianos em titãs puros e até mesmo invocar todos os titãs originais do passado nas suas enormes costas, para lutarem ao seu lado. Mas, certamente o seu maior feito foi derrubar todas as muralhas da Ilha Parades e ativar o Estrondo, o que liberou um enorme exército de titãs colossais que marchavam sem parar e destruíam qualquer coisa em seu caminho. E ele ainda tinha várias cartas na manga com o seu fundador, e nem sequer precisou usar tantas assim para dizimar 80% da população mundial. Para você ter ideia, se ele quisesse, ele poderia até mesmo remover os poderes de qualquer outro titã original e deixar o Titan Shifter como se fosse uma pessoa comum, sem os seus poderes titânicos. Com um poder tão absurdo à sua disposição, ele sem dúvidas se torna o ser mais forte da sua obra. One Piece. Joy Boy é um dos maiores mistérios e lendas de One Piece, mas não se engane pensando que Joy Boy é um personagem, pois foi revelado que Joy Boy, na verdade, é um título de grande significado histórico que algumas pessoas adquirem ao longo da história. Até agora, sabe-se da existência de duas pessoas que receberam o título de Joy Boy. O primeiro foi uma figura extremamente relevante do século perdido, um período cujos eventos são mantidos em segredo pelo governo mundial. Esse indivíduo teve um papel importante na história da Ilha dos Homens Peixe e deixou para trás um certo item de valor inimaginável, conhecido como One Piece, na última ilha da Grand Line. Ele foi mencionado pela primeira vez no Ryugu Poneglyph, lido por Nico Robin enquanto estava na Floresta do Mar.
Com base nas gravações históricas desse Joy Boy deixadas nos Poneglyphs, acreditava-se que Joy Boy retornaria cerca de 800 anos após o século perdido. E então, depois que Luffy despertou sua Akuma no Mi, a Hito Hito no Mi, modelo Nika, Zunisha ouviu os tambores da libertação em seus batimentos cardíacos e afirmou que Joy Boy havia retornado, confirmando que Luffy de fato era o próximo Joy Boy. Voltando ao antigo Joy Boy, ele é retratado como sendo um gigante risonho que usava um chapéu de palha semelhante ao do Luffy. Esse Joy Boy também era um companheiro do gigantesco elefante Zunisha, que carrega a ilha de Zou em suas costas, e ele se comunicava com ele por meio de uma habilidade conhecida como a voz de todas as coisas. Também está basicamente confirmado que esse primeiro Joy Boy tenha sido o antigo portador da mesma fruta do Luffy, que praticamente concede aos seus usuários o poder de fazer qualquer coisa que eles desejarem. Mesmo com Luffy tendo despertado a sua Akuma no Mi muito recentemente e ainda não dominando seu poder, ele já havia se tornado incrivelmente poderoso com ela. Agora, imagine o antigo Joy Boy utilizando os poderes dessa mesma Akuma no Mi. Ele definitivamente era muito mais experiente em usá-la do que o Luffy é atualmente, e por isso ele provavelmente tenha sido o personagem mais poderoso de One Piece usando essa fruta, em seu potencial máximo. Boruto. Desde o surgimento da Kaguya em Naruto, por um bom tempo foi difícil encontrar um personagem que pudesse bater de frente com ela. Porém, depois de muito tempo surgiu um personagem que é tão desbalanceado que deixa qualquer personagem que você considerava forte no chinelo. Esse cara é o Shibai Otsutsuki, que, para começar, ele é considerado um deus. Os Otsutsuki são uma raça de alienígenas que passam de planeta em planeta, consumindo a vida desse planeta. Eles revivem através do karma e continuam fazendo esse mesmo processo, sempre se alimentando da fruta de chakra desse planeta e evoluindo seus poderes. Mas o que você acha que acontece se um Otsutsuki faz esse mesmo processo durante milênios? Simples, esse Otsutsuki basicamente se torna um deus. Shibai foi um Otsutsuki que fez exatamente isso. Ele foi renascendo e comendo diversos frutos da árvore divina ao longo de milênios, e hoje ele é considerado uma entidade suprema do universo de Boruto. De acordo com o amado e confirmado pelo Momoshiki, o Shibai é um ser tão evoluído e poderoso que ele nem tá mais na dimensão que se passa no anime. E detalhe, eu não tô falando da dimensão física não, tipo aquelas diferentes dimensões da Kaguya ou o Kamui. Eu tô falando das dimensões da teoria das cordas, isso mesmo. O Shibai alcançou um nível tão absurdo de poder que ele descartou e saiu do próprio corpo, simplesmente porque o corpo físico dele já não fazia sentido para sua existência, já que agora ele havia se tornado uma divindade. Isso significa que ele alcançou um nível além das 4 dimensões da fisicalidade. Ele literalmente transcendeu, e é um ser que não está mais amarrado às noções de tempo e espaço. Os poderes do Shibai eram tão absurdos e não pareciam nada com ninjutsu ou taijutsu, parecendo mais com milagres divinos. Dragon Ball. Essa é para gerar dúvida em várias pessoas. Quem você acha que é o personagem mais poderoso de Dragon Ball? O Goku? O Bills? O Whis? O Super Shenlong talvez? A verdade é, nenhum deles. O ser mais poderoso que já tivemos notícia em toda a história de Dragon Ball é o grande Sr. Zeno. Ele é o governador supremo de todos os universos existentes em Dragon Ball. Se ele quisesse, ele poderia destruir todos esses universos em um piscar de olhos e poderia criar novas realidades com suas próprias mãos, sem muito esforço. Todo seu poder foi visto durante o Torneio do Poder, onde assim que todos os participantes de um universo eram derrotados, eles eram apagados, juntamente com o seu universo, após um simples movimento das mãos de Zeno. Até mesmo depois que Zamasu havia se tornado imortal através das super esferas do dragão e tinha dominado o planeta Terra inteiro, eliminando até mesmo os deuses, Zeno foi capaz de obliterar o Kaioshin maligno muito facilmente, e não só ele, como apagou também toda aquela linha temporal. Por sorte, o governador dos universos aparenta ser bem divertido, inocente e brincalhão, na maior parte do tempo. E desde que não o incomodem, Zeno nunca ofereceria mal a ninguém, por mais que todos os deuses da destruição se caguem totalmente só de estarem na sua presença. Mesmo depois de diversos arcos do mangá,
ainda não conhecemos um personagem mais forte do que o Sr. Zeno. Será que é assim que Dragon Ball, enfim, atingiu seu pico máximo de poder em um único personagem? Só nos resta esperar para ver. Demon Slayer. No passado de Demon Slayer, durante a época de ouro dos espadachins, surgiu um guerreiro tão poderoso que conseguiu traumatizar até mesmo o rei dos Onis, Buzan Kibutsuji. Esse espadachim era Yorichi Tsugikuni, o primeiro usuário da respiração do sol e, portanto, o criador de todas as outras formas de respiração. Desde criança, ele já era um verdadeiro prodígio. Mesmo que nunca tivesse segurado uma espada na vida, com apenas 7 anos, Yorichi conseguiu derrotar com folga um experiente treinador espadachim. O garoto também nasceu com a marca do caçador na testa, o que garantiu a ele toda a força e agilidade que ele sempre teve. Outra habilidade que ele teve desde o nascimento é o mundo transparente, o que dá a ele a capacidade de enxergar através do corpo dos seus oponentes e identificar com precisão seus músculos e fluxos sanguíneos. De quebra, Yorichi também era usuário da habilidade Estado Altruísta, que apaga completamente a sua presença em um campo de batalha e ainda o deixa calmo e isento de sentimentos de raiva. Nesse estado, a pessoa fica impossível de ser lida, ninguém consegue entender as suas reais intenções, atrapalhando qualquer adversário que se baseie nisso para lutar. É dito, inclusive, que o usuário desse estado fica indistinguível de uma planta, de tão sem emoções e sentidos. Mesmo com mais de 80 anos, Yorichi ainda era um espadachim que colocava medo em qualquer Oni, e nessa idade, ele quase conseguiu matar o Lua Superior 1, Kokushibo, que só não foi morto porque ele morreu de velhice no momento em que ia dar o golpe final no Oni. Com tantas habilidades e força à sua disposição, o primeiro usuário da respiração do sol se tornou o único oponente que Muzan temeu até o último dia de sua vida, e o trauma que ele sentia afetava até mesmo outros demônios que nunca sequer conheceram Yorichi. Tamanho foi o impacto que ele causou na vida do Rei dos Demônios. Jujutsu Kaisen. Em Jujutsu Kaisen, existem 2 personagens que sempre causaram muita discussão entre a comunidade para decidir quem é o mais forte. E é claro que estamos falando aqui do Sukuna e do Satoru Gojo. Porém, é complicado dizer quem realmente venceria no X1, porque não sabemos o real potencial de cada um deles. Então, vamos dar a nossa opinião sobre quem é o mais forte da obra atualmente. Bom, na nossa visão, o personagem mais poderoso de Jujutsu Kaisen é sem dúvidas o nosso querido Satoru Gojo. Mas se você acha que é o Sukuna, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber, beleza? Para começo de conversa, o Satoru possui uma enorme força física, reflexos e velocidade sobre-humanos, além de ter uma quantidade gigantesca de energia amaldiçoada. Mas ele não é considerado mais forte só por conta disso. Satoru também tem uma longa lista de habilidades inatas. Ele possui uma habilidade chamada Ilimitado, que é uma técnica que ele herdou da família Gojo. Com essa técnica, ele pode manipular o espaço em nível atômico, resultando em várias habilidades que distorcem a própria realidade. Com isso, ele pode, de forma simplificada, criar uma barreira invisível ao redor do seu corpo, que não deixa nenhum tipo de ataque atingi-lo. Além disso, com sua técnica azul, ele pode criar um poderoso centro de gravidade em um ponto específico, que atrai tudo ao redor para um ponto central. Já a sua técnica vermelho é o oposto disso, já que cria uma força repulsiva extremamente poderosa, que repele toda a matéria ao seu redor. Gojo também pode combinar essas 2 técnicas e gerar o roxo, que cria uma liberação de energia que repele e atrai tudo ao mesmo tempo, gerando um ataque de longo alcance que apaga toda a matéria em seu caminho. Como se não bastasse todas essas habilidades, Satoru ainda possui os 6 olhos, uma habilidade inata que ele também herdou do seu clã. Os 6 olhos fornecem ao Satoru uma vasta percepção e um imenso poder de processamento cerebral, que é essencial para ele manipular com precisão os sofisticados poderes do Ilimitado. Cada uma das técnicas do Ilimitado requer esse tipo de manipulação complexa de energia amaldiçoada, tornando a utilização dos 6 olhos crucial para extrair o máximo potencial do Ilimitado. Por fim, a expansão de domínio de Satoru também pode ser usada várias vezes ao dia e pode ser ativada em apenas 0,2 segundos. Ele cria um espaço dentro do próprio Ilimitado,
onde as pessoas são bombardeadas com uma enorme quantidade de informações sobre o universo em seus 5 sentidos, o que acaba deixando elas paralisadas e abertas a receberem qualquer golpe. Se algum dia Sukuna voltar à vida depois de todos os seus dedos serem reunidos, só assim veremos uma luta onde Satoru não vai sentir que a sua vitória já está garantida. Hunter x Hunter. Em Hunter x Hunter também temos um certo impasse aqui. Muita gente considera que o Gon, com a sua transformação, ou mesmo as calamidades do continente negro, assim como a Nanika, que habita o corpo de Aluka, sejam os seres mais poderosos de Hunter x Hunter. O que pode até ser verdade, mas o problema é que não temos muitas informações desses personagens sobre como realmente os seus poderes funcionam, sobre qual a força real deles, além de não sabermos quais são as suas fraquezas e restrições. Por outro lado, com o Meruem, tivemos várias oportunidades de ver o seu real poder em ação. Portanto, como temos mais material de análise dele, dá para dizer que até o momento, o Rei das Formigas Quimera foi o ser mais poderoso em Hunter x Hunter, e já diremos o porquê. Meruem já nasceu como um ser poderoso, reunindo todo o Nen que a rainha consumiu e usou para gerar o Rei perfeito. Só com sua força física, Meruem já era capaz de decapitar humanos sem qualquer dificuldade, e mesmo que a sua reserva de Nen já fosse colossal, ela podia ficar ainda maior. Sua habilidade consistia em aumentar a sua quantidade total de Nen conforme ele consumia mais usuários de Nen. Ou seja, ele tem uma enorme capacidade de evolução, o que potencialmente poderia fazê-lo superar a força da transformação de Gon, caso ele ainda não fosse mais forte, e até mesmo outras criaturas do continente negro. Se Meruem tivesse de fato consumido todos aqueles humanos que foram reunidos para serem devorados por ele, a força do rei teria se tornado algo impossível de se medir. A resistência de Meruem também o fez sobreviver a todos os ataques de Netero, e ainda sobreviver a uma bomba atômica, cara. Tá, ele ficou todo destruído e à beira da morte, mas não muda o fato dele ter sobrevivido, mesmo que minimamente. Ele recuperou as suas forças graças ao sacrifício pessoal dos seus súditos Puff e Yuppie, o que só o deixou o rei ainda mais forte. Ele também ganhou as habilidades de metamorfose, disparo de energia de Nen e identificação de sentimentos das pessoas. Porém, mesmo que ele tenha renascido mais forte, os efeitos químicos da bomba de Netero permaneceram em seu corpo, e o rei acabou morrendo envenenado. Mas ainda assim, nenhum outro ser com tanta capacidade de evolução e de poder surgiu em Hunter x Hunter. Contudo, com o rumo que o mangá está tomando, pode ser que essa situação mude bem rápido. Fullmetal Alchemist. É bem provável que os fãs de Fullmetal não se surpreendam com o personagem que vamos citar aqui, pois assim como Zeno de Dragon Ball, todos assumem que ele ou ela é o mais forte. E estamos falando da Verdade, o ser divino que praticamente criou a lei da troca equivalente e o único tabu na alquimia, que é a transmutação humana. Ela é o mundo, o universo, ela é tudo em um, praticamente uma manifestação física da própria verdade universal. Ela própria se apresenta como se fosse Deus, afirmando ser tudo o que existe, incluindo os seres da existência. A verdade é um ser onisciente, e até onde sabemos, também pode ser onipotente. Desde que um alquimista faça uma transmutação humana, esse alguém vai acabar se encontrando com a verdade e descobrir algumas coisas das quais seriam capazes de levar um humano à insanidade. Para a sorte de Edward e de outros que também fizeram a transmutação proibida, eles se safaram dessa maldição e ganharam a habilidade de usar a alquimia sem usar os círculos de transmutação. Mas claro, pagaram um terrível preço por isso. A verdade não é nenhum vilão ou herói, ela é completamente imparcial. No entanto, ela não poupa alguém que ouse chegar muito perto do sol, como quando o pai ousou se apossar dos poderes da verdade. Ela reclamou a criatura para si depois que ele a visitou. Sendo um verdadeiro Deus, que seria até impossível para um ser humano entender o seu propósito ou a sua existência, é inquestionável o fato de que a verdade é o ser mais poderoso de Fullmetal Alchemist. Nanatsu no Taizai. E aí, já tem alguma ideia de quem possa ser o personagem mais forte de Nanatsu? Alguém cujo poder não pode ser comparado a mais ninguém, pois seria uma competição injusta? Bem, no caso, esse personagem de Nanatsu seria o Caos. Pois é, perdão a todos os fãs do Scanor,
Mas ainda tem gente que consegue ser mais forte do que ele na obra. Talvez você nem tenha pensado no Escanor, e sim no Rei dos Demônios ou na Divindade Suprema, mas acontece que o próprio Caos foi quem gerou esses dois, e por pura inveja e medo do seu criador, o Rei e a Divindade trabalharam juntos pela única vez em suas vidas para selarem o Caos e impedir que ele se manifestasse de novo. Assim como a verdade de Fullmetal, o Caos também não tem uma representação física clara, e é considerado como o criador de tudo que existe no universo de Nanatsu. Todos os clãs, desde o clã das deusas e o dos demônios, temem e respeitam o Caos. A entidade foi despertada depois que o Rei dos Demônios foi morto, gerando um desequilíbrio entre luz e trevas, que acabou quebrando seu selo. Contudo, o Caos é uma entidade que é imparcial e não é necessariamente malvada. Tanto que assim que foi despertado, o ser divino fez o corpo de Arthur Pendragon ser o seu novo receptáculo e o tornou o novo Rei do Caos. Arthur recebeu poderes que envolviam distorção da realidade, criação de vida a partir do nada e destruição total de qualquer matéria. Ele continuou com controle sobre seu corpo e sua consciência, e após ganhar os poderes quase onipotentes do Caos, ele se tornou um rei respeitado por todos e sempre usou os dons da entidade para o bem. O Rei de Camelot não só se tornou o personagem mais forte da obra, porque aparentemente ele não tinha acesso total a todos os poderes que o Caos possui. Então, não tenha dúvidas que o Caos é a coisa mais poderosa em Nanatsu no Taizai. Ainda bem que o Escanor não se tornou o receptáculo da entidade. Imagina a apelação. JoJo's Bizarre Adventure. Ok, aqui chegamos provavelmente ao maior impasse desse vídeo. No decorrer da história de JoJo, houve dois stands com poderes imensuráveis. O stand de Giorno, o Gold Experience Requiem, e o stand de Pucci, o Made in Heaven. Os dois são tão poderosos que, até hoje, não há um consentimento entre os fãs sobre qual deles seria o mais forte. Vamos só apresentar os dois aqui, e vocês nos ajudam a decidir qual seria o mais poderoso deles. O Gold Experience Requiem é uma evolução do stand anterior de Giorno, o Gold Experience. Depois que o stand de Giorno foi perfurado pela flecha dourada, ele acabou evoluindo e ganhando alguns poderes bem apelões. Com a habilidade Nulificação de Causa e Efeito, assim que Giorno é atacado, seu stand reescreve a realidade, para que aquele ataque nunca tenha ocorrido, e isso ocorre de forma passiva, sem que Giorno precise perceber o ataque ou usar ativamente o seu stand para isso. Até onde sabemos, o Requiem não possui qualquer limite sobre o seu controle da realidade, e se fosse necessário, poderia até mesmo remodelar o universo, caso isso de alguma forma oferecesse alguma ameaça ao Giorno. Além do mais, Giorno também pode aprisionar qualquer pessoa em um loop eterno de mortes, onde nem mesmo o próprio Gold Experience Requiem poderia quebrar esse loop depois que ele é iniciado. É como uma punição pior do que a própria morte. Agora, quanto ao stand de Pucci. Made in Heaven também é uma espécie de evolução do seu próprio stand, o White Snake, e sua evolução só foi possível graças às anotações de Dio, que explicavam como gerar um stand tão poderoso quanto um deus. Os poderes do stand envolvem controle total de realidade e do espaço-tempo. Com eles, Made in Heaven pode até mesmo evitar o efeito de parar o tempo causados por Star Platinum, mas isso é só uma fração do seu poder. O stand também tem controle sobre a velocidade com que o tempo se locomove, ao controlar a gravidade da própria Terra, da Lua e até do universo inteiro, se assim quiser. Com tanto controle assim, Pucci usou o Made in Heaven para criar um universo totalmente novo, do zero, onde os seres vivos foram completamente reescritos. Mas e aí? Qual dos dois você acha que é o mais forte? Infelizmente, nunca tivemos a oportunidade de ver esses dois stands duelarem entre si, e tudo que temos é a opinião dos fãs para deduzir qual sairia vitorioso numa luta. Tá, para não passar em branco aqui, eu acho que o Gold Experience Requiem no final acabaria vencendo o Made in Heaven numa luta, já que aparentemente não é necessário nem mesmo bater ou tocar o Giorno para ativar o retorno ao zero do seu stand. Então, teoricamente, qualquer coisa que o Pucci fizesse que de alguma forma pudesse afetar o Giorno seria completamente anulada com relação ao Giorno. Mas e você? É time Giorno ou time Pucci? Comenta aqui embaixo o seu argumento pra gente saber, e vamos decidir isso juntos.
Nesse vídeo tentamos dar um foco maior nos animes mais famosos e conhecidos, mas se por acaso vocês gostarem desse tema, podemos até fazer uma parte 2, reunindo animes que são menos mainstream ou que são pouco falados por aí. Porém, isso vai depender de vocês. Se ainda quer outros personagens de outros animes ganhando um espaço nessa mesma lista que fizemos hoje, manda as opções pra gente nos comentários. Vamos ver se acaba saindo um vídeo 2 por aqui. E você, concorda com os personagens que sugerimos para cada anime que falamos aqui? Talvez devêssemos ter colocado outro personagem no lugar do que acabamos escolhendo? Deixa sua opinião aqui embaixo pra gente saber. E não esquece de deixar sugestões para uma possível parte 2. Claro, também não se esquece de se inscrever e de ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo do canal e também de deixar o seu ultra like, que é para fortalecer a família Ultra Nerd, permitindo que a gente traga ainda mais vídeos bacanas para vocês, beleza? A gente se vê numa próxima então. Muito obrigado, Ultra Nerds, valeu!